Irmãos queridos, é uma bênção e um privilégio poder partilhar com vocês nesta tarde a palavra de Deus. Sobretudo quando vocês decidiram refletir sobre um tema tão oportuno, tão necessário e tão urgente para a igreja brasileira. A minha expectativa é que o Deus que já tem falado com vocês continue falando pela sua palavra. Por isso eu convido você então a abrir comigo a Bíblia no livro de Isaías, profeta Isaías, no capítulo 44, versos 3 a 5. Isaías 44, 3 a 5. Esse texto diz o seguinte: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como erva, como salgueiro junto às correntes das águas. Um dirá: eu sou do Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Amém. Há alguns anos eu estava pregando em Salvador, e naquela ocasião eu pregava sobre avivamento. Quando terminou o culto público, uma repórter da cidade estava lá para uma entrevista. E aquela repórter olhou nos meus olhos e me fez uma pergunta perturbadora. Ela me perguntou assim: o senhor acredita no que prega? E eu respondi para ela com clareza: é claro que eu acredito no que eu prego. Ela, cética, redarguiu: mas o senhor ainda crê que hoje Deus possa mandar um avivamento e impactar uma igreja, uma cidade, uma nação? E eu respondi para ela: eu creio firmemente nisso. Ela, ainda incrédula, disse: o senhor então pode me dar alguma evidência? E eu respondi para ela: eu posso sim. E eu citei para aquela repórter dois exemplos. Primeiro eu citei para ela o que aconteceu na Inglaterra no século XVIII. Vocês bem se lembram desse fato, que por influência do racionalismo, o iluminismo, um ateísmo como uma onda crescente varreu a Europa. Naquela época, poucos pregadores acreditavam ser a Bíblia a palavra de Deus. As igrejas estavam vazias e pregadores sonolentos pregavam sermões mortos para auditórios completamente desinteressados. E desciam do púlpito para se embriagar nas mesas de jogo. A igreja parecia um vale de ossos secos. Os enciclopedistas falavam e vaticinavam que a igreja estaria falida e completamente banida da Europa em algumas décadas. Todos apostavam no fracasso irremediável da igreja. É nesse momento de crise, entretanto, que Deus levanta um grupo de estudantes da Universidade de Oxford, na Inglaterra, para buscar avivamento, para orar por avivamento, para acertar a vida com Deus. Dentre eles estava John Wesley e George Whitefield. E foi numa reunião de oração, no dia 31 de dezembro de 1739, exatamente às 3 horas da madrugada, que os céus se fenderam e o Espírito Santo desceu com grande poder naquela reunião de oração. Aqueles jovens ficaram cheios do Espírito Santo. Aqueles jovens se levantaram no poder do Espírito Santo e começaram a pregar com grande autoridade e poder. As igrejas vazias se encheram de pessoas famintas de Deus. Nas praças as pessoas disputavam espaço para ouvir a palavra de Deus. E esse avivamento varreu toda a Inglaterra. Dizem os historiadores que foi este avivamento inglês que salvou a Inglaterra do banho de sangue da Revolução Francesa.
Mas eu contei para aquela repórter um exemplo mais contemporâneo. Eu falei para ela o que aconteceu na Romênia. Acho que muitos de vocês, se não todos, acompanharam o que aconteceu na Romênia sob o governo truculento, cruel e carrasco de Ceausescu e a sua mulher. O que talvez alguns não saibam ainda é que Deus libertou a Romênia em apenas 10 dias. O que talvez alguns não se lembrem é que Deus usou uma igreja de apenas 80 membros para desencadear esse processo. Tudo começou no dia 15 de dezembro de 1989, quando a polícia de Ceausescu cercou a casa do pastor Toderic, na cidade de Timișoara, para expulsá-lo da cidade. Os 80 membros da igreja se reuniram, fizeram um cordão de isolamento ao redor da casa do pastor e impediram que a polícia o expulsasse. A polícia foi buscar reforços, os crentes da cidade se uniram. À boca da noite, um jovem batista comprou velas e as distribuiu aos crentes ao redor da casa. A polícia chegou com truculência, com armas pesadas, e começou a atirar nos crentes, de forma impiedosa. Deram um tiro na perna desse moço batista, correram com ele para o hospital para amputar-lhe a perna, para salvar-lhe a vida. Quando ele estava gemendo no seu leito de dor, alguém se aproxima dele e pergunta assim: você está arrependido, jovem? Ele respondeu: não, eu não estou arrependido, eu perdi uma perna, mas eu acendi a primeira vela. Naquela mesma noite, uma jovem da Assembleia de Deus saiu gritando a plenos pulmões pelas ruas de Timișoara: Deus existe, Deus existe, Deus existe, liberdade, liberdade, liberdade. Aquele grito encontrou ouvidos em toda a nação. E 10 dias depois, 25 de dezembro, dia de Natal, de 1989, havia mais de 100 mil pessoas na capital da Romênia, sob a liderança dos pastores, gritando a plenos pulmões: Deus existe, Deus existe, Deus existe, liberdade, liberdade, liberdade. Naquela noite, Ceausescu caiu, a Romênia ficou livre e o evangelho então pode prosperar naquela nação. Eu creio firmemente, irmãos, que Deus é poderoso para trazer um grande reavivamento espiritual e impactar a nação brasileira. Hoje o Brasil está constrangido. Hoje a nação brasileira está de cara coberta de vergonha. A república está doente. Mas a crise nunca foi impedimento para a ação do Espírito Santo de Deus. Os grandes avivamentos nasceram no ventre da crise. O texto que acabamos de ler nos fala sobre reavivamento. E esse texto nos ensina 4 verdades que quero partilhar com vocês nesta tarde. Primeiro, o avivamento é uma promessa de Deus. Segundo, o avivamento é uma necessidade da igreja. Terceiro, o avivamento precisa ser buscado intensamente pela igreja. Quarto e último lugar, o avivamento traz resultados extraordinários para a igreja. Com a sua Bíblia aberta comigo, eu gostaria que nós olhássemos esses 4 pontos, essas 4 lições do texto. Em primeiro lugar, o avivamento é uma promessa de Deus. Volte os seus olhos comigo para o verso 3. Porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Esta promessa tem 2 marcas, 2 características. Em primeiro lugar, ele é uma promessa segura. Porque quem está prometendo aqui não é um homem, não é uma igreja, não é um concílio eclesiástico. Quem está prometendo aqui é o Deus Todo-Poderoso, que fala e cumpre o que diz, que faz, e ninguém pode impedir a sua mão de fazer. Meus irmãos, aqui está a nossa confiança na possibilidade de um avivamento. Deus prometeu. E Deus vela pela sua palavra em a cumprir. Avivamento não é obra do homem, é obra de Deus. Avivamento não é uma agenda da igreja, é uma agenda de Deus.
Avivamento não começa com o homem no sentido de que o homem possa produzi-lo. Só Deus pode trazer um avivamento para a sua igreja. Ele prometeu. E o que eu acho maravilhoso é que uma igreja cheia do Espírito Santo, irmãos, é irresistível. Ninguém pode deter os passos de uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Ninguém. Eu fico olhando para o livro de Atos dos Apóstolos e vendo como o sinédrio judaico tentou frear o crescimento da igreja, prendendo os apóstolos, intimidando-os, ameaçando-os, mas quanto mais a igreja era perseguida, mais ela crescia. Depois vieram os imperadores romanos, massacraram a igreja, torturaram a igreja, mas quanto mais sangue era derramado, mais a igreja florescia. O sangue dos mártires tornou-se a sementeira do evangelho. A igreja de Deus é irresistível. Vocês todos se lembram que no ano de 1553, Maria Tudor, chamada Maria Sanguinária, assumiu o governo da Inglaterra. Porque seu irmão Eduardo VI morre precocemente, com 16 anos de idade. E a reforma ainda não tinha se estabelecido plenamente na Inglaterra. Os líderes, Latimer, Cranmer, Ridley, foram levados à estaca e queimados em praça pública, por ordem de Maria Tudor. Um massacre na Inglaterra. Outros irmãos tiveram que fugir para o continente para poupar sua vida. E fugiram para onde? Para a Alemanha, para a Suíça, para a Holanda, para onde a reforma já tinha se estabelecido. Quis a providência de Deus que Maria Tudor morresse cedo, 5 anos depois, 1558. E assume o governo da Inglaterra Elizabeth, num longo governo de 1558 a 1603. O primeiro decreto de Elizabeth foi determinar a volta dos foragidos para a Inglaterra. Tendo eles contato com a reforma no continente, retornam para a Inglaterra, fazendo 4 exigências para a igreja inglesa. Nós queremos uma igreja com doutrina pura. Nós queremos uma igreja com liturgia pura. Nós queremos uma igreja com governo puro. Nós queremos uma igreja com vida pura. E eles desencadearam na Inglaterra um dos mais importantes movimentos de reforma e reavivamento da história da igreja, movimentos puritanos. E aí você chega a uma conclusão. Maria Tudor não sabia, mas Deus a havia constituído em presidente das missões estrangeiras da Inglaterra. Porque quando ela pensava que estava destruindo a igreja, ela estava promovendo a igreja. A igreja de Deus é indestrutível. Deus prometeu e Ele é fiel para cumprir. Mas em segundo lugar, irmãos, essa promessa não é apenas segura, essa promessa é também abundante. Volte os olhos de novo para o verso 3. Porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Tem 2 palavras aí importantes: torrentes e derramarei. Ambas as palavras tratam de algo profuso, caudaloso, abundante. Deus não dá o seu espírito por medida. E talvez a grande dificuldade que você e eu temos é de limitar a obra de Deus ao nosso conhecimento e à nossa experiência. Julgarmos que tudo quanto Deus quer e pode fazer é o que nós já sabemos e já experimentamos. Para mim, uma das orações mais audaciosas, se não a mais audaciosa da história, foi a oração que Paulo fez, preso em Roma, registrado em Efésios 3,19. Quando ele diz que você e eu devemos ser tomados não de Deus, não da plenitude de Deus, mas devemos ser tomados de toda a plenitude de Deus. E uma pergunta inicial seria esta: mas quem é Deus? Só para recordar os atributos chamados incomunicáveis de Deus, diríamos que Deus é autoexistente, que Deus é imenso, que Deus é infinito, que Deus é eterno, que Deus é imutável, que Deus é onipotente, que Deus é onipresente, que Deus é onisciente, que Deus é transcendente, que Deus é soberano, que Deus é maior que tudo quanto Ele criou. Mas se nós fizéssemos a pergunta, mas qual é o tamanho daquilo que Deus criou? Não se sabe exatamente. Mas o que se sabe hoje
é que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. O que significa isso? Significa que se você conseguisse voar a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. Pois Deus é maior do que o universo, Ele é transcendente. E agora Paulo está orando para que você e eu, frágeis vasos de barro, sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Aí você diz, Paulo devia estar delirando, só pode. Para que nós não chegássemos a essa conclusão, quis o Espírito Santo que ele registrasse no verso seguinte, verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer não mais, não muito mais, mas infinitamente mais do que tudo quanto pensamos ou pedimos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja glória na igreja e em Cristo agora e pelos séculos eternos. Deus tem mais para nós, irmãos. Deus tem muito mais para nós. Deus prometeu derramar o seu Espírito sobre a sua igreja. Deixa eu ilustrar isso. Vocês devem conhecer tão bem essa história, só recordar ou trazer à memória esclarecida de vocês esse fato. Século XIX, nos Estados Unidos, uma família muito pobre, com 7 filhos pequenos de 14 anos para baixo. Quando o chefe dessa família morreu, deixando a viúva pobre, endividada, com 7 filhos para criar e grávida do 8º filho. Quando nasceu o 8º filho, na verdade não era o 8º, era o 8º e o 9º, porque eram gêmeos. Um dia o 5º filho dessa mulher já estava com seus cabelos brancos, aos 39 anos de idade, tanto trabalhar para sustentar os filhos. Disse para ela assim, mamãe, eu vou sair da roça, eu vou para a cidade, Deus tem um plano na minha vida. E ele foi para Boston, Massachusetts. Seu tio lhe conseguiu um trabalho numa sapataria. Um dia o seu professor de escola bíblica dominical foi à sapataria e levou aquele menino a Cristo, o senhor Edward Kimball. Um dia esse rapaz está numa igreja e o pregador disse assim, o mundo está para ver o que Deus pode fazer com um homem totalmente entregue nas suas mãos. E disse, meu Deus, eu quero ser esse homem. Certa feita ele pregava em Chicago. E 2 senhoras idosas da igreja metodista abordaram-no na porta da igreja dizendo assim, nós estamos orando pelo senhor. E ele perguntou, mas por quê? Para que Deus o revista com o poder do Espírito Santo. Certa feita ele caminhava em Nova York, na Wall Street, quando de repente o Espírito Santo veio com um grande poder sobre ele. Ele saiu correndo, entrou na casa de um amigo, entrou no quarto, fechou a porta, caiu de joelhos, e ele disse que parecia que ondas elétricas penetravam pelo seu corpo. Ele disse que ainda que lhe desse todo o ouro do mundo em troca daquela experiência, ele rejeitaria. Quando ele se levantou dos seus joelhos, ele nunca mais foi o mesmo homem. Talvez a história da América nunca mais foi a mesma. Aquele homem era Dwight Lyman Moody. A partir dali, aquele homem levou mais de 500 mil pessoas a Cristo. Deus é o mesmo. E Ele prometeu para você e para mim e para a igreja, que vai derramar do seu Espírito. Copiosamente, abundantemente, é promessa dele para nós. A promessa é segura e a promessa é abundante. Mas nesse texto há uma segunda verdade que eu quero partilhar. A primeira é que o avivamento é promessa de Deus. A segunda é que o avivamento é necessidade da igreja. Volte os olhos de novo para o verso 3. Porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Presta atenção aí, queridos, que há muitos símbolos do Espírito Santo na Bíblia. O vento, o hálito, a pomba, o azeite, o fogo, a água. Por que aqui o Espírito Santo é simbolizado pela água? Primeiro, para nos ensinar que não há vida sem água. Você pode ter o melhor terreno, você pode ter a melhor semente, você pode ter os melhores insumos, você pode ter a melhor tecnologia, se não tiver água, a semente morre mirrada no ventre da terra. Você pode ter templos bonitos,
Você pode ter todo o aparelhamento tecnológico, você pode ter cantores extremamente habilidosos, você pode ter pregadores extremamente eloquentes, mas se o Espírito Santo não agir, não tem vida na igreja. Nós poderíamos reunir todos os nossos esforços, todo o nosso conhecimento, toda a nossa tecnologia, toda a nossa metodologia, e nós não produziríamos sequer um convertido. Eu tenho que concordar com o pregador batista Charles Haddon Spurgeon, quando ele diz o seguinte: é mais fácil acreditar que um leão tornar-se-á vegetariano do que eu acreditar que uma alma sequer possa ser salva sem a obra do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós dependemos do Espírito Santo. Não é por força, não é por violência, é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Mas, irmãos, a água é necessária também para purificar. Para purificar. E eu não sei se você já fez essa pergunta, eu já fiz tantas vezes. Por que, meu Deus? Por que que ainda nós não experimentamos um avivamento espiritual? E a única resposta plausível que nós temos é que entre as chuvas de Deus, entre as torrentes dos céus e a terra seca, existe um obstáculo no meio do caminho. E esse obstáculo chama-se pecado. Pecado. Irmãos queridos, a igreja evangélica brasileira é mais conhecida na mídia pelos seus escândalos do que pela sua piedade. As pessoas entram para a igreja, mas a vida não muda. Há pecado no meio do arraial. E para mim um dos textos mais solenes da Bíblia é Josué capítulo 7, porque há duas coisas que Deus disse ali que deveria fazer tremer os nossos joelhos ainda hoje. Quando Israel pecou e foi derrotado humilhantemente diante da pequena cidade de Ai, diz a Bíblia que Josué caiu prostrado, ele e os seus anciãos, e diz que Deus chegou para ele e disse: pode ficar de pé, Josué, tem pecado no meio do arraial, enquanto o pecado não for removido, eu não serei convosco. Enquanto o pecado não for removido, não podereis resistir os vossos inimigos. Às vezes nós imaginamos que o maior problema da igreja é a presença do diabo, e não é. O maior problema da igreja é a ausência de Deus. Todos nós conhecemos de cor Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas nós às vezes não perguntamos, e se Deus for contra nós, quem será por nós? Deus disse: enquanto o pecado não for removido, eu não serei convosco. A igreja é fraca. O que torna a igreja fraca, irmãos, não é a perseguição. O que torna a igreja fraca e tímida e covarde é o pecado. É o pecado. E eu não sei qual é a sua experiência pastoral, mas nós perdemos o dom das lágrimas. Nós não sabemos mais aquilo que os puritanos chamavam de a agonia do arrependimento. Você pode ter o culto mais inspirativo, quando sai do lado de fora, as pessoas querem saber como é que foi o resultado do jogo. Falta paixão por Deus, falta quebrantamento, falta arrependimento, falta choro pelo pecado. Por isso, queridos, nós precisamos do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo quem convence de pecado. Sem a obra do Espírito Santo, irmãos, nós vamos ficar duros, insensíveis, nós vamos criar uma casca grossa de resistência, e nós não vamos perceber quão distante nós estamos de Deus. Não há confissão de pecados hoje, no sentido pleno da palavra. Isso faz parte da nossa liturgia de culto, mas você percebe, agora vamos confessar pecados, e você lê um texto, e a pessoa faz uma pequena e breve oração silenciosa, e outro faz uma oração audível, agora já estamos perdoados, vamos cantar, mas você percebeu que não houve nada, não houve mudança nenhuma, não houve quebrantamento nenhum, não houve arrependimento nenhum, não houve transformação nenhuma.
Isso virou para forma, mecânico. Nós estamos áridos, nós estamos secos. E eu não estou dizendo com isso, irmãos, que nós temos coisas assim, terríveis para confessar, como se tivesse escândalos morais. Eu não estou falando disso. As pessoas que mais choram pelos seus pecados, não são as que mais pecam, são as que mais perto de Deus andam. Nós não confessamos pecados, porque nós perdemos a intimidade de Deus. Porque é impossível estar na presença daquele que é santo, 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 sem cairmos de joelhos, prostrados, com o rosto no chão, dizendo: ai de mim, Senhor, ai de mim. Nós precisamos do Espírito Santo. Mas em terceiro lugar, irmãos, a água é necessária para matar a sede. Matar a sede. E eu posso dizer para você, você pode ser o homem mais próspero financeiramente dessa cidade, você pode ser o homem mais intelectual dessa cidade, você pode ocupar os cargos eclesiásticos mais disputados da sua denominação, você pode ser a pessoa mais influente na sua igreja local. Se você não for um homem, se você não for uma mulher cheia do Espírito Santo, você tem uma vida vazia. Coisas não satisfazem, posições não satisfazem, prestígio não satisfaz, conhecimento não satisfaz, dinheiro não satisfaz, sucesso não satisfaz. Nós precisamos do Espírito Santo, nós dependemos do Espírito Santo. Mas há uma terceira verdade nesse texto que eu quero partilhar com vocês. A primeira é que o avivamento é promessa de Deus. Segundo, que o avivamento é necessidade da igreja. Terceiro, que o avivamento deve ser buscado intensamente pela igreja. Volte os olhos de novo para o verso 3. Porque derramarei água sobre o sedento, e torrente sobre a terra seca. Derramarei meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Eu chamo a sua atenção para duas palavras aí: sedento e terra seca. Você já viu terra seca? Rachada, bramando por chuva. Todos os anos, já há 14 anos, Deus tem me dado o privilégio de pregar na conferência Consciência Cristã, em Campina Grande, na Paraíba. Algumas vezes, eu confesso para vocês que o meu coração aperta, quando vou chegando naquela região e vejo a terra nua, o gado magro, às vezes morrendo de sede e de fome, a terra rachada, clamando por chuva. Você já passou sede num lugar ermo, sem água? A sede é diferente da fome. Quando você está com fome, seu estômago dói, toca o alarme, mas se você não se alimentar, a dor vai embora, e você jejua um dia, e você jejua 2 dias, e você jejua uma semana, você jejua 10 dias, há pessoas que jejuam 40 dias, não é assim com a sede. A sede é implacável, a sede tortura você, a sede esmaga você, a sede estiola você, a sede mata você. Sabe quando a igreja experimentará um avivamento? Quando a igreja tiver sede de Deus, sede de Deus. Ligue a sua televisão, seu rádio, escute a maioria das pregações feitas nos púlpitos pelo Brasil afora. As pessoas estão com sede das bênçãos de Deus e não do Deus das bênçãos. As pessoas querem coisas, querem prosperidade, querem saúde, querem riqueza, querem sucesso, querem fama, querem isso, querem aquilo outro, mas as pessoas não têm sede de Deus. Avivamento não é sede de bênção, avivamento é sede de Deus. É por isso que nunca encontramos, nem no registro bíblico, nem nos anais da história, nenhum avivamento que não tenha sido precedido por oração, intensa, ardorosa, perseverante oração. Como é que veio o Pentecostes? A igreja reunida, unânime, clamando a Deus, pelo derramamento do Espírito, pelo cumprimento da promessa do Pai. Ao longo da história, os avivamentos nasceram do ventre da oração.
Eu não sei quantos de vocês já leram sobre o avivamento no país de Gales, em 1904. Um dos mais importantes avivamentos da história da igreja. E aquele avivamento começa com um adolescente. Evan Roberts. Quando ele entra no gabinete do seu pastor, que já era um homem idoso, cabelos brancos, e viu o seu pastor com o rosto no chão, orando e chorando, e dizendo: meu Deus, dobra a minha vida, oh meu Deus, dobra a minha vida. O menino ficou impactado com aquilo. E ele diz: meu Deus, se o meu pastor precisa ser dobrado, eu preciso ser moído. Ele estudava numa cidade vizinha, e no domingo ele foi à igreja, e enquanto o pregador entregava a mensagem de Deus, o coração dele ardia. E o coração dele ardia para voltar para sua pequena cidade de Lagoa e começar uma reunião de oração na segunda-feira com os jovens da igreja. Mas ele, inexperiente ainda, procura o pastor da igreja no final e diz: pastor, meu coração está ardendo, com vontade de voltar para a minha cidade. Começa uma reunião de oração, amanhã, segunda-feira, mas eu não sei discernir essas coisas, se isso é voz de Deus ou voz do diabo. O pastor muito sabiamente disse: meu filho, se é para orar, pode voltar, é Deus falando com você, o diabo não manda ninguém orar não, se é para orar, pode voltar, Deus está falando com você. E ele voltou, e reuniu os jovens da igreja. Quando Deus se manifesta, irmãos, estar na presença de Deus é um grande deleite. A reunião foi das 7 da noite às 10:30 da noite. Na terça-feira a igreja estava em peso, na quarta-feira uma multidão. Para encurtar a conversa, no sábado, o comércio da cidade fechou, porque ninguém queria saber de outra coisa a não ser buscar a face de Deus. Nos meses seguintes, os estádios de futebol ficaram vazios e as igrejas ficaram lotadas. Em 6 meses, mais de 100 mil pessoas convertidas. Este avivamento varreu todo o país, foi para as universidades, foi para Xangai na China, chegou até a Coreia. Oração. Eu tive o privilégio de visitar a missão Quacisabanto, na África do Sul. Ali aconteceu um grande avivamento em 1966. Se você não leu sobre esse avivamento, encorajo você a ler. E tudo começou quando o pastor Erle Stigen, que já pregava lá há alguns anos, armando a sua tenda e pregando para a tribo Zulu, com resultados pífios, magros. Um dia é abordado por uma mulher aflita, e ela se aproxima dele e pergunta assim: pastor, o senhor disse hoje que o seu Deus tem todo o poder? O pastor diz: é isso que eu preguei hoje. E ela, sentindo-se aliviada, diz: então eu preciso do seu Deus, porque eu tenho lá em casa uma filha endemoniada, amarrada num tronco, como um bicho, como uma fera selvagem, então vamos lá para minha filha ser liberta. E o pastor Erle Stigen diz que sentiu um calafrio na espinha. Diz: meu Deus, e se não funcionar agora, o que é que eu vou fazer? Quando ele chega naquela casa, a situação era muito pior. A moça estava amarrada com arame, igual um bicho, igual uma fera, toda ensanguentada. Em vão ele tentou expulsar os demônios daquela moça. Chamou os outros obreiros, missionários, não conseguiram. Levaram a moça para uma fazenda, ela quebrou tudo lá, tiveram que devolver a moça no estado pior. E ele tomou uma decisão na vida: eu vou embora daqui, eu não tenho autoridade mais para pregar aqui, eu estou abandonando meu ministério aqui. Ele estava arrumando as malas para ir embora, quando Deus segredou o coração dele: você não tem que ir embora, você precisa buscar poder. E ele parou tudo que estava fazendo, convocou os obreiros e começaram a orar, começaram a chorar pelos seus pecados, a acertar a vida com Deus, a ver quão longe Deus estavam, como mecanicamente o ministério se realizava. Nos últimos 3 meses, eles só conseguiam chorar pelos seus pecados. Depois de 3 meses de choro, de lágrimas, numa determinada manhã, o Espírito Santo foi derramado com um grande poder sobre eles. A primeira coisa que fizeram foi ir naquela casa e, no poder do nome de Jesus, libertar aquela moça. Segundo, os feiticeiros são correndo, chorando lá dos seus campos e vindo para acertar a vida com Deus. Quando os missionários acordavam, tinha 20, 30, 40, 50 pessoas na porta de cada um, com pressa para acertar a vida com Deus. Eu vi ali um templo
para 15 mil pessoas numa fazenda, com 3 cultos por dia, caravanas do mundo inteiro vindo ver o que Deus estava fazendo ali. Os cegos viram, os coxos andaram, os mortos ressuscitaram, e coisas magníficas de Deus aconteceram ali. Oração, oração, oração. Na maioria das igrejas hoje, irmãos, as reuniões de oração estão no CTI, estão morrendo. Nós não temos fome de Deus, nós não temos sede de Deus. Nós temos muitos planos, muitos projetos, muitos métodos. Nós temos fome de livro, mas não temos fome de Deus. Nós temos fome de conhecimento, e quão bom é o conhecimento, mas não temos fome de Deus. Nós conhecemos muito a respeito de Deus, mas conhecemos muito pouco a intimidade de Deus. Nós estamos procurando melhores métodos, e Deus está procurando melhores homens. Nós precisamos nos humilhar para buscar a face de Deus. Mas eu quero concluir, trazendo o último ponto, a última lição desse texto. Primeiro, o avivamento é promessa de Deus. Segundo, o avivamento é necessidade da igreja. Terceiro, o avivamento deve ser buscado pela igreja. Em quarto lugar, irmãos, o avivamento traz resultados extraordinários para a igreja. E o primeiro resultado que o avivamento traz, irmãos, é um crescimento numérico expressivo. Olha o verso 4 comigo. E os teus descendentes brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Oh, irmãos queridos, em tempos de avivamento, Deus pode fazer muito mais num dia do que nós conseguimos fazer em décadas, na força do braço da carne. É Deus quem atrai, é Deus quem convence, é Deus quem traz, é Deus quem regenera, é Deus quem sela, é Deus quem faz de A a Z na obra da salvação. Nós estamos vendo, irmãos, resultados tão magros, tão magros. Há poucos dias um pastor, conversando comigo e chorando comigo, disse assim para mim: pastor Hernandes, a nossa denominação não batizou um crente por igreja, em média, por ano. Muitos lugares as igrejas estão dando marcha ré, estão minguando. Crescimento vegetativo às vezes. Muito esforço, muita trovoada, pouca chuva, poucos frutos. Precisamos de um avivamento, irmãos. Os nossos templos estão fincados em avenidas estratégicas. Milhares de pessoas passam e passam e passam e vão embora. Não são impactados, não são atraídos. 95% dos crentes, segundo o Instituto Moody, nunca levaram uma pessoa a Cristo. 95%. Precisamos de um avivamento para trazer frutos, resultados. Eu acho que, se não todos, a maioria de vocês conhece o pastor Ronaldo de Almeida Lidório. Eu o reputo um dos grandes missionários da nação brasileira. Acompanho a vida dele desde a época de criança, de juventude. O pai dele foi meu pastor. E o Ronaldo foi plantar uma igreja entre os concombas, em Gana, um povo ágrafe, um povo não alcançado pelo Evangelho. E é curioso que quando o Ronaldo consegue localizar aquele povo no mapa, ele fica 3 meses orando e pedindo para Deus uma estratégia para alcançar o povo. Depois de 3 meses de oração e jejum, Deus fez o primeiro milagre entre os concombas. O povo não aprendeu o nome dele. Ronaldo era um nome impronunciável para eles. Aí trocaram o nome dele para um nome africano, Umborbe. E Umborbe significa o homem que diz que existe um Deus. Quando ele chegava numa aldeia, alguém perguntava assim: qual é o seu nome? Ele respondia: eu sou o homem que diz que existe um Deus.
Aí as pessoas perguntavam, mas qual é o seu Deus? Ele dizia assim, reúna o povo da sua aldeia que eu vou lhes contar quem é o meu Deus. Não tinha melhor exórdio de sermão do que o nome dele. Foi desta maneira que uma mulher de uma aldeia vizinha faz uma viagem de 3 dias a pé, com a criança enrolada em panos, à beira da morte, com o corpo coberto de feridas da cabeça aos pés, com a pele praticamente necrosada. E aquela mulher chega em Coni, onde o Ronaldo estava, e pergunta assim para ele, o senhor é o homem que diz que existe um Deus? Ronaldo disse, sou eu mesmo. Ela desembrulhou a criança dos panos, com feridas abertas, e disse, eu gostaria de saber se o seu Deus pode me ajudar. Porque todos os deuses que eu conheço não puderam fazer nada pela minha filha. Se o seu Deus tem poder, peça o seu Deus para curar minha filha. E o Ronaldo pega aquela criança nos braços. Diz, Deus, este povo não sabe que tu és o Deus vivo. Este povo não sabe que teu filho venceu a morte, tem todo o poder nos céus e na terra. Ah, Senhor, cura essa criança para a glória do teu nome, para testemunho do evangelho. Embrulhou a criança de volta nos panos, devolveu a criança para a mãe pegou o caminho de estrada, caminho de volta para sua casa, 3 dias a pé. Quando ela chega na sua aldeia e desembrulha a criança, nem cicatriz de ferida havia mais no corpo daquela criança. Aquela mãe saiu gritando a plenos pulmões pelas cabanas da sua aldeia, ter encontrado o Deus vivo. O Ronaldo registra num de seus livros que a partir daquele dia, não ficou um dia sequer, sem que pelo menos uma pessoa fosse convertida a Cristo. Ele ficou ali pouco mais de 5 anos, plantou 14 igrejas, com mais de 4.000 pessoas convertidas. Traduziu o Novo Testamento para a língua daquele povo. Hoje já são dezenas de igrejas, e os próprios pastores da igreja estão traduzindo agora o Antigo Testamento. E Deus fazendo coisas magníficas. Porque quando Deus derrama do seu espírito, os descendentes de Abraão vão brotando como salgueiro junto às correntes das águas. Oh, amados, como nós precisamos do avivamento. Mas o segundo resultado que o avivamento traz, irmãos, é testemunho verbal dos crentes. Olha o verso 5, um dirá, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Jacó. O grande problema hoje, queridos, é que nós temos muitos crentes que são agentes secretos de Cristo. O cidadão trabalha frente a frente, na mesma sala, no mesmo escritório, 5, 10, 15 anos, e as pessoas que trabalham com ele não sabem o compromisso que ele tem com o Deus vivo. Estudantes estão aí nas salas das universidades, das escolas, e ninguém sabe que ele é um servo do Deus vivo. Quando o Espírito Santo é derramado, irmãos, as crianças, os adolescentes, os jovens, os homens, as mulheres, os pastores, os missionários, os seminaristas, os obreiros, todos se levantam para dizer, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor. Talvez alguns argumentem, mas eu não sou pastor, mas eu não fiz seminário, mas eu não fiz instituto bíblico, mas eu não fiz teologia, mas eu não tenho conhecimento suficiente. Deixa eu dizer uma coisa para você, nesta tarde, eu não sei quem é você, mas eu tenho certeza que você sabe tudo quanto uma pessoa precisa saber para levar o outro ao conhecimento da salvação em Jesus Cristo. E se você não sabe nada, talvez você possa dizer, eu só sei de uma coisa, é que eu era cego e agora eu vejo. Eu fui para o seminário de Campinas, em 1988, eu fui criado na roça, no Cabo da Enxada. Fui calçar meu primeiro par de sapatos com 8 anos de idade, com as mãos calejadas. Com 12 anos de idade eu não sabia o que era luz elétrica. Com 12 anos de idade eu não sabia o que era uma cidade. Com 12 anos de idade eu não sabia o que era uma televisão. Com 12 anos de idade, eu subi na carroceria de um caminhão e fui para Vitória para estudar, por providência divina. Deus me chamou para o ministério e eu, com muita alegria, atendi o chamado de Deus e cheguei em Campinas. Cidade grande, bonita, uma missionária americana
fez amizade comigo, percebeu que eu precisava de ajuda. E disse, eu vou levar você para a escola de cadetes de Campinas para você conhecer. E me levou. E eu, primeiranista, calouro, e vocês sabem que quando um rapaz chega num seminário, um calouro, ele prega até para poste no meio da rua. E a primeira pessoa que eu vi, claro, um cadete na minha frente. A sua farda engomada, no seu posto, com a metralhadora na mão, com o seu nome bordado na lapela da sua farda, João Miguel Corpas. E eu me aproximei dele e disse, e aí, João Miguel, você conhece a Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo? E ele faltou pouco me bater. Ele era um ateu, eu não sabia. E ele blasfemou muito, falou muitos impropérios. Se eu não quero escutar essa tolice, não me dirija a palavra. Eu confesso a vocês que eu fiquei sem rumo por um tempo. Perdi o caminho de casa. Mas antes de sair, eu disse para ele assim, João Miguel Corpas, eu preciso dizer 3 coisas para você antes de ir embora. Primeiro, Deus existe, você acreditando nele ou não. Deus não depende de você acreditar nele para ele existir. Ele existe assim mesmo. Segunda coisa que eu preciso dizer para você é que esse Deus ama você. É que esse Deus se importa com você. É que esse Deus mandou o seu único filho ao mundo para morrer no seu lugar, para dar a você a vida eterna. E a terceira coisa que eu preciso lhe dizer, João Miguel Corpas, é que você é um pecador. E se você não se arrepender, você vai para o inferno. E até logo, e sair depressa. O cara estava com a metralhadora na mão. O que eu jamais podia esperar é que no dia seguinte a mesma missionária voltasse ao seminário. E ela voltou. E disse, Hernandes, eu preciso que você vá na minha casa agora. Falou, o que foi? O João Miguel Corpas está lá em casa e quer te ver. Eu fiquei mais preocupado ainda. Falei, meu Deus, será que o homem ficou chateado comigo? Será que eu o ofendi? Eu fiquei pensando 1000 coisas. E fui para a casa dela. Quando eu entrei na sua sala, aquele homem estava sentado no sofá, no fundo da sala. Quando ele me viu entrando, ele se levantou e correu na minha direção, e me segurou pelos braços, e com lágrimas nos olhos, ele disse, por favor, me fale do seu Deus, me fale do seu Jesus. Aquele cadete estava de joelhos, prostrado aos pés do Salvador. Eu tive a alegria de vê-lo sendo batizado. Quando eu retornei das férias de julho, ele me ligou e disse, já levei 3 colegas aqui da escola de cadetes a Cristo. Quando eu saí do seminário, eu perdi o contato com ele. Há alguns anos, há 2, 3 anos, eu estava pregando num congresso da CEPAL, lá em Águas de Lindóia, e depois do culto, alguém se aproxima de mim e pergunta assim, você tem notícias do João Miguel Corpas? Eu disse, não, eu queria tanto saber notícias dele. Ele me respondeu, eu sou amigo dele. Falei, como é que ele está? Ele me respondeu, João Miguel Corpas está concorrendo ao generalato. Segundo, João Miguel Corpas é pastor, ele é ministro do Evangelho. Ele é um pastor da Assembleia de Deus. Na semana seguinte, eu estava pregando em São Paulo, e lá estava o João Miguel Corpas com a sua esposa, para me dar um abraço. Meses depois, eu fui a Santos, jantar com a família dele, e ele me contando as maravilhas que Deus fez na sua vida. E eu aprendi uma lição. Abra a tua boca e Deus a encherá. Não é o seu conhecimento, não é a sua metodologia, é o poder do Evangelho de Cristo. É o poder do Evangelho de Cristo. Mas o último resultado, irmãos, que o avivamento traz, não é apenas crescimento numérico e testemunho verbal dos crentes, mas é também testemunho de vida. Outro, está escrito aí no verso 5, outro escreverá na própria palma da mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Há muitas pessoas que dizem hoje que são do Senhor. Quando você vai ver detidamente, você se equivoca. Há um abismo entre o que se fala e o que se vive, entre o que se prega e o que se pratica, entre o credo e a conduta. Mas quando Deus derrama do seu Espírito, meus irmãos, as pessoas falam e vivem. Talvez a igreja evangélica brasileira está precisando de um choque ético. Um choque ético. Nós precisamos desse avivamento. E eu quero concluir dizendo que
vocês foram muito corajosos em dar esse tema para este encontro. Porque todos nós sabemos que a palavra avivamento está muito desgastada no contexto brasileiro. Tem muita gente que pensa que avivamento é esquisitice. Tem muita gente que confunde avivamento com histeria coletiva. Tem muita gente que confunde avivamento com experiencialismo heterodoxo. Tem muita gente que confunde avivamento com a última novidade do mercado da fé. Mas eu creio firmemente, irmãos, que embora muitos tenham se desviado da verdadeira e sã doutrina, buscando avivamento, buscando em fontes rotas e em misticismos estranhos às Escrituras, nós não devemos ter medo de buscar avivamento até que ele venha. Não avivamento fabricado na terra, não fogo fátuo, não fogo estranho. Nós não queremos nada que não venha de Deus, mas nós queremos tudo que venha de Deus. Nós não queremos ir além, mas nós não queremos ficar aquém. Que Deus nos ajude a perseverar até que Deus derrame sobre nós do seu Espírito e nos revista de poder para vivermos em santidade e para pregarmos um evangelho com autoridade. Curva sua fronte, por favor. Feche os seus olhos. Deus, aqui estamos, carentes, necessitados, desesperadamente precisando de um toque da Tua graça. Nós não queremos viver o resto dos nossos dias apenas ouvindo falar o que Tu já fizeste noutros lugares, noutros tempos. Nós precisamos também, Senhor. Aquilo que já fizeste, Deus, no passado, faz de novo, Senhor. Faz de novo. Estamos aqui hoje como terra seca. Estamos sedentos, Deus, não de coisas, porque Tu tens sido tão generoso conosco. Precisamos da Tua presença. Nós não queremos apenas as Tuas bênçãos, nós precisamos da Tua presença. Então, Deus, é propício a nós. Convence-nos do pecado, leva-nos ao arrependimento. Devolve-nos, ó Deus, o dom das lágrimas. Quebra a dureza do nosso coração. Tira as resistências da nossa alma. Traz sobre nós o poder do Teu Espírito. Inflama a nossa alma. Reaviva a Tua igreja, Senhor. Sopra sobre nós um alento de vida nesta tarde. Traz sobre nós, Deus, o que nós não podemos produzir por nós mesmos. E manifesta a Tua glória e enche-nos do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém.